Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente mergulha num clássico que marcou gerações de empreendedores e gente buscando desenvolvimento pessoal. Quem pensa enriquece, do Napoleon Hill. A gente está com trechos, anotações, vamos destrinchar isso. Oi, pois é um livro com uma promessa forte, né? A de que existe um método, um segredo quase, que o Andrew Carnegie passou para o Hill, para transformar pensamento em riqueza, em sucesso. Exato. E nossa ideia aqui é ir além do resumo, sabe? É buscar a essência prática mesmo, como aplicar esses princípios hoje, ver o que desse segredo realmente funciona. Perfeito. Hill argumenta que não é sorte, é fórmula. É entender como a mente funciona, como direcionar o desejo, a fé, e transformar isso em ação concreta. Então, vamos lá, vamos desvendar esses passos. O ponto de partida de tudo, segundo ele, é o desejo. Mas olha, ele enfatiza muito. Não é um querer vago, é um desejo ardente. Quase uma obsessão, né? Isso, ele dá o exemplo do Edwin C. Barnes, que queria porque queria ser sócio do Thomas Edison, sem dinheiro, sem conhecer o cara, mas com uma fixação. Ele não queria só trabalhar para o Edison, mas com ele. E essa ideia de queimar as pontes, é forte isso. Não deixar a opção de recuo, focar 100% naquilo. Totalmente. É essa intensidade que transforma, né? E ele até dá um método, os 6 passos. Definir o que quer exatamente, tipo a quantia de dinheiro, o que você vai dar em troca, um prazo, Ah, sim. Criar um plano, escrever tudo. e ler em voz alta, todo dia, visualizando já ter conseguido. Parece meio místico, mas a lógica é programar a mente, né? Usar a emoção para tornar aquilo real para o subconsciente. Faz sentido. E tem outras histórias, né? A do Henry Ford com o motor V8. Todo mundo dizendo que era impossível. E ele firme, eu quero e vou conseguir. Essa teimosia focada, essa certeza que parece ser o diferencial, mostra que tudo começa na cabeça numa decisão firme. E ele fala das derrotas temporárias, né? Como a do minerador que desistiu quase lá. Exato. O R. Hill Darby. Hill diz que isso é normal, faz parte. O fracasso mesmo só vem quando você desiste. O desejo ardente é o combustível para passar por cima disso, para persistir. Ok, então temos o desejo. Mas só querer muito não basta, né? Aí entra o segundo pilar, a fé. Sim. E a definição dele é interessante. Não é só fé religiosa, é um estado mental. Algo que você pode induzir que pode ser cultivado. Como? Pela autossugestão. Então é uma construção ativa. Não é só esperar que vai dar certo. Isso, é convicção. Ele diz que repetir afirmações, instruções para o subconsciente com emoção funciona. Assim como a gente pode ser influenciado por pensamentos negativos, se exposto a eles, a gente pode se programar para a autoconfiança, para a fé no sucesso. E ele dá até uns passos práticos para desenvolver a autoconfiança, né? Saber que é capaz, visualizar quem você quer ser, se cobrar essa confiança. Exatamente. É um processo bem ativo. A fé para ele é tipo a química que liga o nosso pensamento à tal da inteligência infinita. É o que dá poder real ao pensamento e, segundo ele, o único antídoto para o fracasso. E essa ideia de que tanto riqueza quanto pobreza são frutos da fé é forte. Fé na possibilidade ou fé na limitação. Põe forte nisso. Ou você acredita que pode, ou acredita que não pode. E nos 2 casos você está certo, né? A mente vai trabalhar naquilo que você alimenta com fé. E como a gente conversa com essa parte poderosa da mente, o subconsciente? Pela autossugestão. É a ponte, o jeito de dar as ordens. Ele usa aquela metáfora do jardim, né? O subconsciente é terra fértil. Ou você planta conscientemente o que quer colher, pensamentos positivos, planos? Ou as ervas daninhas crescem sozinhas por descuido, medo, dúvida. Exatamente. Mas ele alerta, palavra vazia não adianta. Tem que ter emoção junto. Fé, desejo. É isso que impressiona o subconsciente. Por isso a insistência nos 6 passos do desejo, mas agora como autossugestão. Repetir a declaração, visualizar, sentir a posse do dinheiro e a entrega do valor em troca. Sim, é um ensaio mental constante com sentimento. E a persistência nisso é chave.
O subconsciente, segundo ele, age com base nas ordens dadas com convicção. É treinar a mente para acreditar e agir na direção daquilo. Tá, temos desejo, fé, comunicação com o subconsciente, mas e o como fazer na prática? Aí entra o conhecimento especializado. Isso. Ele faz uma distinção importante. Conhecimento geral, tipo cultura, é bom, mas não atrai dinheiro por si só. O que vale é conhecimento especializado, organizado e direcionado para um objetivo claro. É interessante que ele não valoriza tanto o diploma formal, né? Cita Ford, Edison. Exato. Tinha pouca escola, mas sabiam organizar conhecimento, e principalmente pessoas. Para ele, educar é extrair o potencial, não só acumular informação. E o ponto crucial, você não precisa ter todo o conhecimento. Ah, você pode buscar fora. Sim, através de um grupo de mente superior, ou cursos, pesquisa, experiência, o importante é saber organizar e usar esse conhecimento para um fim específico. Ele dá exemplos, né, do contador que cria um serviço novo, da pessoa que ajuda os outros a se venderem. Sim, mostra que conhecimento só vira poder quando vira plano de ação. Ideia plus conhecimento especializado, plus imaginação, plus plano organizado, igual a resultado. Até para vender seu próprio serviço, ele sugere uma abordagem estratégica, tipo um projeto mesmo. E onde nascem as ideias, os planos? Na imaginação. A oficina da mente, como ele chama. Ele fala de dois tipos, né? A sintética, que é a mais comum, tipo recombinar ideias que já existem de um jeito novo. E a criadora. Essa seria a conexão mais direta com a inteligência infinita. A fonte dos insights, das ideias realmente novas, da inspiração. Ela funciona melhor, segundo ele, quando a mente está vibrando alto, estimulada por um desejo muito forte. E as duas melhoram com o uso, né? Como um músculo. Exato. A história da Coca-Cola que ele conta é ótima. O Asa Candler comprou a fórmula, mas o ingrediente secreto que ele botou foi a imaginação para transformar aquilo num império. A ideia inicial é só o começo. E a do Dr. Gansus querendo 1 milhão para a universidade. Ele não tinha o dinheiro, mas fez um sermão tão vívido sobre o que faria com ele, que convenceu o Philip Armour a dar o dinheiro. Mostra o poder de um propósito claro, comunicado com paixão e imaginação. Ideias bem apresentadas vendem mais que o produto, às vezes. o que nos leva direto para o planejamento organizado. Não adianta ter desejo e imaginação se não virar plano prático, né? Com certeza. E ele insiste, sozinho é difícil chegar longe. A chave é criar planos viáveis e se aliar a outras pessoas, formar o tal grupo de mente superior. E como funciona essa aliança? Ele dá uns passos, escolher as pessoas certas, definir o que cada um ganha com isso, se reunir com frequência para ajustar o plano e, o mais importante, manter a harmonia no grupo. A ideia não é só somar cérebros. É criar uma sinergia, uma terceira mente. Isso. Algo maior que a soma das partes que surge dessa colaboração afinada. E se o plano falhar? O que é bem comum, né? Aí está um ponto crucial de Hill. Cria outro. A maioria desiste aí. Ele diz que derrota temporária não é fracasso. É só um sinal de que o plano não tá bom. Tem que ter persistência para replanejar. E isso conecta com liderança, né? Totalmente. Ele lista qualidades do líder: coragem, decisão, planejamento, fazer mais do que pagam para fazer, e também as causas de fracasso: egoísmo, falta de organização, medo da concorrência. Para liderar os outros, tem que se liderar primeiro, ter plano claro. E ele fala até de como procurar emprego, preparar um dossiê, a fórmula QQE: qualidade, quantidade e espírito de cooperação. Bem prático. Sim, muito pé no chão essa parte. Mostra que a filosofia se aplica também na venda dos próprios serviços. Um elemento que parece costurar tudo isso é a decisão. Hill bate muito na tecla de que indecisão é terrível. É a semente do medo, né? Ele diz que líderes de verdade tomam decisões rápido e são firmes nelas. Podem até mudar depois com fatos novos, mas não ficam hesitando. O mundo abre caminho para quem sabe para onde vai. E precisa coragem para decidir, né? Ele cita Lincoln, Sócrates, pessoas que bancaram suas decisões. No nosso contexto, decidir buscar um objetivo grande, seja dinheiro, carreira, exige uma coragem parecida. Sair da zona de conforto, enfrentar o desconhecido. A indecisão crônica
prende a gente. O conselho dele quer ser interessante. Tome suas próprias decisões, use fatos dos outros, mas não saia contando seus planos para todo mundo antes da hora. É manter um certo sigilo estratégico, né? Exceto com um grupo de mente superior. Mostre primeiro, fale depois. E ele usa a Declaração da Independência Americana como um super case de todos os princípios juntos. Desejo de liberdade, decisão de assinar, fé na causa, persistência na luta, mente superior, planejamento. E se a decisão mostra a direção, o que nos mantém no caminho é a persistência. Exato. É a força de vontade aplicada direto no propósito. Para Hill, desejo forte mais persistência é uma combinação quase imbatível. E a persistência está ligada à força do desejo, né? Desejo fraco, persistência fraca. Diretamente. Para ter mais persistência, ele diz para fortalecer o desejo, revisitar os 6 passos, manter o plano vivo na mente, se proteger de gente negativa e buscar apoio na mente superior. Ele lista os sintomas da falta de persistência. Procrastinar, arranjar desculpa para tudo, se acomodar. E as fraquezas a vencer, tipo medo da crítica, falta de plano. Mas o foco é como cultivar. Ter o propósito claro, o plano em ação, a mente blindada e a aliança certa te apoiando. Os exemplos que ele dá são inspiradores, né? Gente que levou um monte de não antes de estourar. Sim, Fannie Hurst, Kate Smith, mostra que a persistência não só vence o obstáculo, mas parece até que cria a própria sorte. A lição é: objetivo grande exige teimosia inteligente, desejo firme e plano adaptável. A gente falou bastante da mente superior. Como ele define esse poder exatamente? Basicamente, é conhecimento organizado e direcionado de forma inteligente. Para ele, o poder necessário para acumular riqueza, para realizar coisas grandes, não vem do esforço isolado. Vem da coordenação de 2 ou mais mentes em harmonia, buscando um fim comum. E de onde vem o conhecimento? Inteligência infinita, que ele acha a mais importante, acessada pela imaginação criadora. Experiência acumulada, livros, universidades, etc., e experiência e pesquisa pessoal. Sozinho a gente acessa pouco. A mente superior multiplica isso. E tem as 2 fases que ele menciona. A econômica, que são os benefícios óbvios de colaborar, ter conselhos, mais recursos, e a psíquica, que é essa criação da terceira mente, a sinergia que transcende a soma das partes. O Carnegie mesmo dizia que a fortuna dele vinha do grupo de 50 homens que ele tinha. A analogia das baterias é boa. Vários cérebros juntos geram mais energia de pensamento. Exato. E essa energia extra fica disponível para todos do grupo. É por essa aliança harmoniosa que, segundo Hill, a gente consegue até acessar a inteligência infinita mais diretamente. Agora, um capítulo que sempre gera discussão: a transmutação sexual. O que ele quer dizer com isso, afinal? Olha, basicamente é pegar a energia da emoção sexual, que ele considera a mais poderosa de todas, e redirecionar essa força. Em vez de só para o físico, canalizar para o esforço criativo, para motivação em outras áreas. E ele conecta isso com grandes realizações. Sim, ele observa que muitos homens de sucesso tinham uma natureza sexual forte e aprenderam a transmutar essa energia. Muitas vezes, ele diz, inspirados pela influência de uma mulher. Essa energia canalizada seria a fonte do tal magnetismo pessoal, do carisma, do entusiasmo. E ele acha que é a emoção mais potente para estimular a mente. É o que ele lista como número 1 dos estímulos. Quando transmutada, ela elevaria o pensamento, ativaria a imaginação criadora, o sexto sentido. Seria o que diferencia o gênio da pessoa comum. E ele fala de uma idade para isso acontecer? Ele sugere que essa habilidade de transmutar geralmente é dominada lá pelos 40, 50 anos, que coincide com o pico de realizações de muita gente. Antes disso, a energia se dissiparia mais. Precisa de força de vontade, mas a recompensa seria maior criatividade e poder pessoal. Ele até fala do triângulo do gênio: amor, sexo e romance juntos. Os capítulos finais parecem amarrar tudo. O subconsciente como elo com a inteligência infinita. Isso. E ele é influenciado por pensamentos carregados de emoção, positiva ou negativa, e fé.
A gente precisa escolher alimentar ele com desejos positivos, usando autossugestão, imaginação e dominando as emoções positivas-chave: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance, esperança. E o cérebro como estação transmissora e receptora. Os fortes, como a emoção sexual transmutada, aumentam a vibração, tornando a mente mais receptiva a ideias de fora, o sexto sentido, e gravando mais fundo nossos próprios desejos no subconsciente. E o sexto sentido seria a própria imaginação criadora funcionando. A nossa antena para inteligência infinita, para intuição, para inspiração. Isso. E se desenvolve com o uso, com a confiança. Funciona melhor sob estímulo forte. Esses três, subconsciente, cérebro transceptor e sexto sentido, antena, formam um sistema para a gente não só moldar nossa realidade com o pensamento, mas acessar sabedoria além do comum. Mas tem um grande mas, né? Antes de tudo isso funcionar bem, tem os inimigos internos, os 6 fantasmas do medo. Exatamente. Indecisão, dúvida e medo. Eles bloqueiam tudo, principalmente o sexto sentido. A indecisão vira dúvida, que vira medo. É um ciclo vicioso. E quais são os 6 medos básicos que ele lista? O medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor, da velhice e da morte. Mas o ponto-chave são todos estados mentais, e a única coisa que a gente controla 100% é o pensamento. Então eles são controláveis. Não dá para ter medo de pobreza e querer riqueza ao mesmo tempo. Tem que escolher o foco. Exato. Ele descreve os sintomas de cada um. Medo da crítica causa timidez, falta de iniciativa. Medo da pobreza gera preocupação, procrastinação. E qual a solução que ele dá? A decisão. Decidir não ligar para a crítica. Decidir buscar o que quer sem se preocupar demais. Decidir aceitar o inevitável, como envelhecer ou morrer, com mais calma. A decisão corta a raiz da preocupação, que é medo misturado com indecisão. Traz clareza. E além dos medos de dentro, tem as influências negativas de fora. Sim, a suscetibilidade. Tem que criar uma imunidade, blindar a mente com força de vontade, evitar gente negativa, pensar por si mesmo, focar no propósito. O controle mental vem da autodisciplina, de manter a mente ocupada com o objetivo. É isso. Ou você controla sua mente, ou ela te controla. E ficar arranjando desculpa, álibi, só gasta energia que podia ser usada para achar a solução. Uau, que jornada por esse livro! Recapitulando então, a mensagem central de Quem Pensa Enriquece é poderosíssima, tudo começa na mente. Um desejo que queima, fortalecido pela fé que a gente constrói, transformado em plano pela imaginação, executado com decisão e persistência. E amplificado pela força de uma mente superior, uma aliança estratégica. E é fundamental ver como tudo isso se conecta, né? Não são passos soltos, é um sistema. E o mais importante talvez seja dominar o mundo interior. Pensamentos, emoções, medos. Controlar a própria mente é o primeiro passo para controlar o destino. Seja para buscar riqueza ou qualquer outro objetivo que vale a pena para gente. Exatamente. E para fechar, fica uma reflexão que o próprio Hill provoca. Ele diz que o segredo tem um preço, não em dinheiro, mas em disciplina mental, em esforço. Qual preço cada um de nós está disposto a pagar em foco, persistência e coragem para tornar nossos desejos mais profundos realidade? Fica aí a pergunta. Boa pergunta. E com ela a gente encerra essa análise. Até a próxima.